dica de hoje é para você que está pensando em fazer a portabilidade do financiamento imobiliário. O que acontece? Quando você vai fazer um financiamento, uma portabilidade do financiamento imobiliário, você consegue ter um baita desconto. E aí eu vou te dar algumas dicas aí valiosas para você prestar bem atenção nelas, beleza? Quando você vai fazer a portabilidade do financiamento imobiliário, você vai pegar a sua posição financeira e vai em algumas instituições bancárias, vai em várias, até em bancos que você eventualmente não conheça, para você ver qual a taxa que essas instituições conseguem para você. Aí tem algumas pessoas que falam, entra no site e você consegue fazer essa simulação. Mas é interessante que você vá nas agências bancárias ou pegue o contato de um gerente e mande por e-mail. Aí quando você for mandar, você manda por e-mail, pega a posição lá no seu aplicativo do banco que você tem atualmente, você vai pegar a posição do seu financiamento e vai mandar para o gerente ali das instituições bancárias que você está fazendo a cotação. Você vai mandar para ele e falar assim, olha, hoje eu tenho essas condições, eu pago X de prestação, está financiado até o ano tal, quais as condições melhores do que eu tenho hoje você eventualmente conseguiria para mim. Você vai mandar isso por e-mail para os gerentes. Não fique só de boca, porque até depois para você ter o que for lá, o que foi passado para você de taxa, né? Porque se for feita uma taxa diferente, você ao menos vai ter alguma comprovação do que foi passado ali para você. Então, você manda isso por e-mail para alguns gerentes. Por que eu falo para você ir até as agências bancárias? Porque as simulações, às vezes, que você faz no site, o gerente, às vezes, ele consegue uma taxa melhor para você do que aquela que você está visualizando no site. Então, por isso que é interessante você ir numa agência bancária, tal, que você tem interesse, e fazer essa simulação. Você fez essas simulações, o que acontece? Muitos bancos eles cobram algumas taxas aí para fazer essa portabilidade da documentação, né? Para fazer isso. Eu vou te dar o meu exemplo, né? Quando eu estava na Caixa, fui para o Bradesco, na época o Bradesco cobrou de mim R$ 1.500 para eu fazer essa portabilidade. E aí depois, além disso, você tem umas custas de cartório. Por quê? Uma coisa que é importante, que muita gente tem dúvida nisso, é que quando eu vou fazer a portabilidade do financiamento imobiliário, eu preciso pagar o ITBI? Galera, não precise pagar o ITBI. Você vai pagar umas custas de cartório, que não é o ITBI, é umas custas para, basicamente, constar na matrícula ali que o valor da instituição, que o valor que você está financiando, agora não é mais pelo, por exemplo, Banco Caixa Econômica Federal e sim o Banco Bradesco. Né? Então, basicamente, as despesas que você paga é pertinente a isso. E não costuma ser caro. Mas se você tem alguma dúvida do valor que eventualmente estaria envolvido nessa transação, quando você estiver fazendo a pesquisa, você vai ligar no cartório, você pega a matrícula do seu imóvel e vai estar lá o cartório lá no cabeçalho lá, você vai digitar lá no Google, vai ver qual é o telefone e vai ligar, olha, eu tenho um X valor e eu quero transmitir a minha dívida para outro banco, quanto ficaria aproximadamente as custas de cartório? Para você ter ali mais ou menos os números ali que você precisa ter em mente, né, para você fazer essa portabilidade. E quando você vai fazer essa portabilidade, é interessante que você faça essas pesquisas com várias instituições para você ver qual dessas instituições que você está fazendo essa pesquisa vai te ofertar o melhor preço, né? Por quê? Galera, o financiamento imobiliário para uma instituição financeira é um baita negócio. Por que um baita negócio? Ela está te prestando uma grana e você tem um imóvel como garantia. Se você não pagar as prestações, ela toma imóvel. Toma imóvel e depois vende para outra pessoa, entendeu? Então ela tem uma garantia real que é o imóvel, né? Então não pensa você que se você, eu tenho um menor, eu tenho uma pessoa idosa, eu tenho um filho especial, que se você não pagar as prestações, você não vai ser eventualmente despejado. Não esquece. Isso acontece, você vai ser despejado se você não pagar as prestações, você não vai ficar morando no imóvel. Antigamente isso até era demorado, hoje em dia é até mais rápido. Se você atrasar umas 3 parcelas aí, tem muitas instituições financeiras que já estão ingressando com a ação para te tirar do imóvel. Colocar seu imóvel para leilão, elas mandam umas cartinhas, mas assim, preste atenção nisso, tá? Mas voltando à questão da portabilidade. Quando você for fazer isso daí, pegar todos esses orçamentos de várias instituições financeiras, você vai ver,
Você vai comparar quais instituições financeiras estão te oferecendo a melhor taxa. Além disso, o que é importante você fazer? Você analisar também qual dessas instituições que você eventualmente está pensando em fechar, se elas estão te cobrando essas custas para fazer a tratativa da portabilidade, porque tem algumas que cobram e outras que não. Então, na hora de você estar fazendo essa análise para qual instituição você vai fazer a transferência, é legal você verificar isso daí. Qual instituição está te cobrando e qual o valor. Feito isso, o que acontece? Muitas vezes, quando você, por exemplo, vai fazer essa portabilidade, o banco que você tem o financiamento, então vou dar o meu exemplo. Eu estava na Caixa e fui para o Bradesco. Quando eu decidi ir para o Bradesco, a Caixa Econômica, ela geralmente ela entrou em contato comigo, pô, você está indo para o Bradesco, eu consigo fazer uma taxa X para você. Tem alguns bancos que fazem isso, outros bancos não fazem isso. Então, quando o banco entrar em contato com você, você analisa se eles conseguem cumprir a oferta ou não, para ver se é interessante para você ir para o outro banco que você está interessado ou não. Porque muitas das vezes, se ela for cobrir aquela oferta, vale a pena você continuar ali com ela, né? E não ir para essa outra instituição financeira. Um outro ponto importante é que, quando você está fazendo essa pesquisa da portabilidade do financiamento imobiliário, muitas instituições vão falar o seguinte para você, ó, amigão, beleza, você está vindo aqui, mas ó, a partir do momento que você solicitou aqui para nós o orçamento, você vai ter que fechar conosco. Porque se você não fechar, você vai pagar R$ 1.500 aqui, ou R$ 2.000, enfim, por essa tratativa aqui que a gente está fazendo. Gente, você só vai ter que pagar isso daí se você assinou algum documento. Se você não assinou nada, dizendo que você é obrigado a pagar, obviamente você não vai ser obrigado a pagar. Alguns gerentes fazem isso para persuadir você, para fazer com que você leve o seu financiamento para essa instituição. Mas se você não assinou nenhum documento que lhe comprometa para você ir de fato para essa instituição, você não é obrigado, você vai se você quiser. É que elas fazem isso para persuadir você para que você vá. Então, assim, vale muito a pena. Eu vou dar um exemplo no meu caso. Eu tinha um financiamento da Caixa Econômica e na época era um exemplo, era R$ 120.000, a prestação era aproximadamente 1.400. E o prazo era, se não me engano, era 35 anos na época. Quando eu fiz a portabilidade, eu fiz na época que a taxa Selic chegou a cair aí para 2, 3% aí, foi bem na época do Covid. Até um ponto importante, o melhor momento de você fazer a portabilidade é quando a taxa Selic está em queda. Então agora, por exemplo, o Lula aí tá com uma briga aí com o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, para tentar reduzir a taxa de juros. Né? Então, há rumores que até o final do ano, talvez a nossa taxa Selic aí esteja num patamar de 8%. Pô, se chegar a 8% é um momento legal para você fazer a portabilidade, porque você vai ter uma redução significativa na parcela. Né? Mas voltando ao meu exemplo, eu tinha na Caixa Econômica uma dívida de 120 mil, prestação de um prazo de 35 anos, e aí quando eu mudei para o Bradesco, o meu prazo mudou para 30 anos, e na época a minha prestação ficou em R$ 1.000. Ou seja, só de fazer a portabilidade eu já reduzi 400 pau na minha prestação, e já reduzi a quantidade de tempo, que antes era 35 anos e caiu para 30. Então, é importante você verificar essa questão da portabilidade, porque quando você vai verificar essa questão da portabilidade, você pode ter um baita benefício econômico aí. E a ideia do legislador, quando ele criou o lance da portabilidade, do financiamento imobiliário, é justamente para que você, consumidor, não fique preso a uma instituição financeira. Você possa pesquisar outras aí que estão no mercado. Ah, e quantas vezes eu posso fazer a portabilidade de financiamento imobiliário? Amigão, quantas vezes você quiser. Quantas vezes você arrumar uma taxa, uma instituição que tem uma taxa melhor, você pode ir para ela. Você não está amarrado com a portabilidade do financiamento, você não está amarrado numa instituição financeira. Você pode ir para qual que você quiser, que você bem entender. Então, por exemplo, hoje você tá no financiamento imobiliário com o banco X. Aí você está trabalhando hoje num banco Y, que oferece descontos no financiamento imobiliário para quem é funcionário. Pô, se você for levar seu financiamento para lá, você já vai ter um desconto eventualmente, né? Maior do que você tem hoje. Então procura analisar essas questões,
porque o dinheiro é tão difícil de ganhar, né, gente? Então, assim, se você conseguir ter essas pequenas economias, pô, já vai no final do mês ali, já vai garantir um Natal ali mais pomposo, né? Vai garantir eventualmente até uma reserva ali para você fazer uma viagem com a família, né? Não é mesmo? Então a dica de hoje é essa, pessoal. Um abraço.